não é? Mas receber o reino de Deus, receber a palavra de Deus com graça, com poder, com autoridade, com domínio, precisa acontecer algumas coisas na nossa vida. Amém? Portanto, se você já tem essas coisas, é bom. Se você não tiver, melhor não se ofender e tomar posse dela, porque o reino do céu se estabelece em nossa vida quando nós obedecemos ao Senhor e à sua palavra. Ninguém vai receber o reino de Deus fazendo o que quer. Não é isso? Assim que está escrito aqui. Venha, verso 10, né? Venha o teu reino, seja feita, mas nós fazemos a nossa, né? Para nós sermos sinceros conosco mesmo, quantas vezes nós só fazemos a nossa vontade. Então tem que haver uma comunhão com o Senhor, né? Tem que haver uma comunhão com o Senhor, com a sua palavra, para que o reino do céu seja estabelecido na minha vida e na sua vida. Porque não funciona da maneira como a gente quer, cada um fazendo o que quer. Mas cada um estando debaixo da soberania de Deus, ouvindo o Senhor, ouvindo a voz do Espírito do Senhor e tomando posição de fé, posição de crentes, né? Quando falamos crentes, pessoa que crê realmente naquilo que o Senhor tem dito. Então ele diz: venha o teu reino. João Batista já anunciou que o reino dos céus está entre nós. Jesus também falou que é chegado a nós o reino do céu. E ele diz: arrependei-vos. João Batista disse: arrependei-vos. Então, o primeiro passo para que nós alcancemos, quer crentes antigos e crentes novos, é arrependimento e uma fé genuína no Senhor. O que é arrependimento? É arrepender-se do sistema antigo de vida que levava. Porque muitos de nós viemos para a igreja, mas continuamos com a maneira antiga de vida. E a Bíblia diz que nós temos que ter vida nova, não é? A Bíblia diz que nós temos que ter vida nova. E para estabelecer o reino de Deus, se estabelece com vidas geradas de novo pela palavra da verdade. O fato de você pertencer a uma religião, estar aqui muitos anos, não quer dizer que você já foi gerado de novo. Há muita gente que nasceu na igreja e nunca nasceu de novo. Eu sou uma das pessoas que nasci dentro da igreja e só vinha nascer de novo quando tinha 21 anos. E você pergunta para mim quantas vezes eu aceitei Jesus na classe da escola dominical? Eu não sei. Mas por todas as classes que a gente passou, a gente recebeu Jesus não sei quantas vezes. Mas nunca nasceu de novo. Então, quando a gente conversa com certas pessoas, diz: não, mas este é a minha maneira de ser, meu gênio, eu sou assim, né? E nós damos algumas desculpas de que nós somos de lua nova, de lua velha, né? De lua crescente, lua cheia, de lua minguante, mas não é, irmãos. Se alguém está em Cristo, 5,17, 2 Coríntios diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ele diz: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então,
Você consegue fazer essa oração? Venha o teu reino. O que quer dizer isso? Ele diz que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vocês acham que o céu, as pessoas fazem o que querem? Os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, eles fazem o que eles querem. Milhares e milhões de anjos, eles fazem o que eles querem. Então é isso que ele está ensinando. Venha o teu reino. Esse reino é o reino dos céus, para se estabelecer na terra. Jesus não veio trazer uma religião nova para nós. Jesus veio estabelecer o reino do céu. Veio trazer do céu uma extensão gloriosa do seu reino na terra. Amém? Então, este reino tem um rei. Quem é esse rei? Quem é? Quem é? Quem é? Acho que ainda não é. Quem é o rei desse reino? Até medo de falar, né? Imagina. Quem é o rei desse reino? Jesus. Quem que manda em mim? Jesus. Eu obedeço. Eu obedeço. Amém. Amém. Eu obedeço. Amém. Irmãos, a vinda do reino é muito mais séria do que nós pensamos. A vida religiosa, tudo bem, mas a vida do reino é diferente. Aí você vai discutir comigo, mas tem o reino do céu, tem o reino disso, tem o reino dos homens, tem o reino... Irmão, não me interessa, eu estou falando aqui do reino dos céus. Jesus veio trazer o reino dos céus. Religião tinha de monte, tão ruim como a nossa. Tinha de monte. Jesus não se dobrou a nenhuma religião. Ele falou, é chegado a vocês o reino dos céus. Pronto, acabou. Quer coma ou não, o reino do céu chegou. Quer creia ou não, o reino do céu está em vós. Se vocês obedecerem a voz de comando do Rei Jesus, o reino do céu será estabelecido na terra. Daqui a pouco eu não tenho mais ninguém aqui. Acho que eu vou parar. Porque, irmãos, é ou não é? Nós fazemos o que queremos. Seja sincero comigo. Eu também já fiz muitas coisas e ainda faço o que eu quero. Então não é o reino do céu. Agora, você faz só o que ele quer, é reino dos céus. Glória a Deus, aleluia, você está na bênção. E também, o reino do céu é estabelecido em nós por graça e por fé. Eu gostaria que os irmãos abrissem Hebreus 11, 1, diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Verso 6. Ora,
Sem fé? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, tem que haver aí uma introdução em nós de algo que nós temos deixado escapar: fé. Até a gente fala às vezes em fé, mas a fé tem escapado da maioria de nós, os crentes, e por isso nós andamos por vista e não por fé. Nós medimos a nossa fé pelo dinheiro que temos no bolso, então não é fé, é andar por vista, andar por provisão que tem no bolso, não por fé. Ora, ele diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. As coisas que nós vemos, não há necessidade de termos fé, mas as coisas que nós não vemos é que são as coisas da fé. Então, quando nós nos aproximamos de Deus e precisamos de Deus em qualquer coisa que aos nossos olhos não existem, nós vamos chegar a Deus com fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam, e nós vamos, por fé, receber aquilo que nós necessitamos. Não tem nenhum amém. Não tem não, nós só estamos esperando o dia do pagamento. Se nós estamos caminhando e necessitamos de um milagre da parte de Deus, nós temos que exercitar o quê? A fé. A fé em Deus produz milagres maravilhosos na nossa vida. E nós temos deixado de operar milagres porque andamos por vista e não por fé. E aí nós damos a desculpa, não, é melhor que a pessoa seja salva do que receba um olho novo. Não, irmãos. É melhor que nós andemos por fé e que a pessoa receba um olho novo, e se ela não entregar a vida para Jesus, pelo menos ela morreu com um olho novo. Ah, não, pastor, não é assim. Bom, esse não é assim, faz tempo que está entre nós. Esse não tem nada a ver, faz tempo que esse demônio, essa casta de demônio está entre nós. Mas se eu e você quisermos alinhar a nossa vida com Deus, pela graça de Deus e pela fé no Senhor Jesus, para operar no poder da ressurreição, precisa tomar posição de fé. E é interessante que ele diz que, porque por ela os antigos, olha gente, os antigos alcançaram um testemunho. Os antigos alcançaram um testemunho. Os antigos não tinham recebido o Senhor Jesus. Os antigos não ouviram falar do nascimento do Senhor Jesus. Os antigos nunca puderam contemplar a morte do Senhor na cruz, nem o seu sepultamento, nem a sua ressurreição, porque ele ainda não era nascido. Vamos dizer, eles não contemplaram nem o nascimento, mas pela fé, eles agarraram, eles abraçaram
e foram até a morte, muitos deles. Então, queridos, a Bíblia diz que os antigos alcançaram testemunho. E se a gente for partir desse capítulo 11 aqui, a gente vê uma lista enorme de pessoas que pela fé alcançaram e fizeram e operaram maravilhas extraordinárias. E nós que já recebemos o Senhor, que já recebemos da sua graça, que já recebemos os benefícios da sua morte, o derramar do seu sangue, que recebemos o poder da ressurreição, quando Deus levantou a Jesus dentre os mortos, Romanos 6,4. Jesus foi levantado dentre os mortos pela glória do Pai. Amém? E ele diz que pela glória do Pai, eu e vocês devem andar em novidade de vida. Vamos ler o texto? Pastor. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, quer dizer, em vida nova. Tem esse negócio, porque eu sou baiano, porque eu sou cearense, porque eu sou paulista, não tem isso não. Você é uma velha criatura, por isso que você tem essas reações do inferno. Pastor, o senhor está me ofendendo. Não, a Bíblia que diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se não está, pode ter a nacionalidade que tiver. A mais abençoada, como poderíamos dizer o judeu, e a mais amaldiçoada, como tem os gentios. Um judeu bonitão chegou diante de Jesus, agradando Jesus, enchendo a bola para Jesus, e Jesus falou para ele: necessário vos é nascer de novo. Era príncipe de sinagoga, era cego guiando cego. Agora, nós temos essa palavra de chegado a vós no reino do céu. Agora, eu vou tomar posse do reino do céu ou vou continuar no meu reino? A decisão é minha, a decisão é sua. Se você acha que está bom assim, se melhorar estraga, fica aí. Mas eu quero dizer para você que vai passar de ti o reino. Vai passar de mim o reino. Vai passar de ti o reino, se nós não abraçarmos pela fé. Pastor, por que pela fé? Porque é pela fé. Nós temos Jesus falando para Marta, João 11:40, quando ele diz: se creres, se creres, verás a glória de Deus. Então, para que eu e você veja a glória de Deus manifestada, Deus realizando sinais, prodígios e maravilhas na minha vida e na sua, precisa haver fé. Se creres, verás a glória de Deus. Nós temos Hebreus 10:38, leia para mim, pastor Francisco. Mas o justo viverá da fé. Mas se ele recuar,
a minha alma não tem prazer nele. Se você quer ser um crente em que Deus não tem prazer em você, ei, quer? Assim não, pastor. Quer ser um crente que Deus não tem prazer em você? Viva como está vivendo. O justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma, disse o Senhor, não tem prazer nele. As coisas bravas da palavra, não é? Então, nós podemos ver que nem Lucas 1,37 diz, porque para Deus nada é impossível. Gênesis 18:14 diz assim, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ei! Aqui deve ser o encontro de Deus com Abraão e Sara, né? Quando ele fez a promessa de dar-lhe um filho. Nós temos algumas coisas que nós deveríamos pensar melhor, não é? Sobre a nossa fé. Vamos abrir Romanos capítulo 4. Romanos 4. (17) em diante diz assim: porque se pela ofensa, estou lendo o 5, é o 4. Porque está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Oh, coisa linda, não é? Que coisa linda. Então, ele diz que Deus lhes fez uma promessa de que seria pai de muitas nações. E todos nós que somos da fé, diz a Bíblia que nós somos filhos de Abraão. Então, Abraão é um modelo de homem de fé. E é interessante que Abraão não era uma nova criatura.
Em Abraão, não houve essa bênção que nós temos, né? De ser lavados, purificados, santificados e cheios do Espírito Santo. O Abraão, ele vivia debaixo da graça de Deus, mas numa dimensão inferior à nossa, mas era superior no andar. Dá para entender? Tendo um conserto inferior, andar melhor do que nós que temos um conserto melhor, com melhores promessas. O que houve conosco, hein? Então ele diz assim: perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos. Que é vivificar os mortos? Efésios capítulo 2, verso 1 diz, né? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz aqui: o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Dá para entender isso? Deus chama as coisas que não existem como se já existissem. Deus chama eu e você que não existimos como que nós existíssemos. É isso que ele está dizendo para nós, para mim e para você. Isso ainda não tem em mim, mas Deus está vendo feito, Deus está vendo realizado, porque nós vamos crer em Deus. Foi o que Abraão fez. Ele diz: o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então, é aquilo que está no capítulo 11, né? Chamando à existência as coisas que ainda não existem. Quem pode fazer isso? Quem pode fazer isso? O pastor Disseu. Quem pode fazer isso? É Deus. Então, Abraão creu em quem? Em Deus. E creu que para Deus nada é impossível. Nós temos muita dificuldade em crer, não é isso? E ele diz: o qual chama as coisas que não são, como se já fosse. Deus realiza obras imediatas, num instante necessário de uma cura, de um milagre, de uma maravilha. Ele chama a existência aquilo que não tem, que não existe. Ele pode dar um olho novo para a pessoa, ele pode dar um braço novo, ele pode dar uma cabeleira nova, viu? Tem muito careca por aqui. Pode também, mas a gente crê? Crê nada, crê em comprar peruca. É fato, não é? É fato ou não é? Agora, Deus faz as coisas que nós não imaginamos, nem imaginamos Ele pode fazer. Pode ou não pode? Pode. Você falta peça no seu corpo, Ele pode dar uma peça nova. 2, 3, Ele tem peça de reposição para pôr. Você acha que o médico falou que você vai morrer porque a sua doença é mortal? Você fica morrendo. Mas se você crê, Deus é poderoso para fazer novo.
Aleluia. Chama a existência. Chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Vocês já viram que nós estamos bem limitados aí? Toda a nossa companhia de igreja é limitada. Raramente nós temos uma fé que Jesus falou, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, não é isso? E direi a este monte, lança-te daqui, e ele vai embora. Como é que diz o Salmo 121? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há. Lá só diz, não diz o mar é por minha conta. Mas ele fez todas essas coisas. Nós achamos impossível de realizar algumas coisinhas tão sem valor até. Olha aqui, a diferença é que diz a palavra, o qual Abraão creu em esperança, creu contra a esperança. O qual em esperança creu contra a esperança. Como é que dizem os homens aí fora? A esperança. Como é que é? A esperança é a última que morre. Interessante, na Bíblia, esperança não morre. Mas esperança ainda não é fé. Mas crer contra a coisa impossível para nós é esperança. Eu creio contra uma coisa impossível. Foi o que aconteceu com Abraão. Abraão sabia da sua limitação, da limitação da sua esposa, que no tempo de mulher mais nova nunca lhe deu filho, mas agora tinha uma promessa de dar um filho na velhice. Ela com 90 e ele com 99. E agora? Ele creu contra a esperança dele já tinha terminado. Tanto é que ele queria dar a herança dele para Eliezer, né? Que era o seu mordomo. Mas ele creu, o qual em esperança, né? Tinha esperança e creu contra a esperança. Que coisa difícil, né? Parece meio difícil, não é? Mas ele, o qual em esperança, quer dizer, ele tinha esperança, mas precisou crer contra a esperança, porque as coisas naturais já haviam cessado. Deu para entender? Então ele diz que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E diz assim, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Olha, gente, como é lindo isso, né? Houve algo tremendo na sua vida. Primeiro, que ele não duvidou. O que enfraquece a nossa fé é a dúvida. Mas a Bíblia diz que ele não duvidou. Ele creu. Fala.
Hebreus? Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Olha, reter, segurar firmemente a nossa confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10, 22 e 23. Coisa linda. Segurar uma coisa que é impossível aos olhos humanos, mas nada é impossível ao Senhor. Veja só, a Bíblia tem umas coisas muito boas, né? Se nós atentássemos mais para a Bíblia do que para outras coisas, nós seríamos um povo mais fortalecido. Diz, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Aqui era uma dose dupla, podemos dizer, né? Tinha que ter uma fé para reconstruir ambos, o homem e a mulher. Sara e Abraão precisavam de uma restauração miraculosa, milagrosa da parte de Deus. E foi o que aconteceu. E o que aconteceu é que Isaac não é um filho normal, é um filho extra. É o filho da promessa, mas é um filho nascido no extra de Deus. Extraordinário foi Isaac. A gente não pensa, né? Mas já pensou? Com essa idade, receber fortaleza de Deus? E a fortaleza de Deus não foi só para a fábrica de Isaac, porque depois que Sara morreu, ainda Abraão teve mais esposa. Ele continuou a família. Mas aqui a Bíblia diz que ele não enfraqueceu na fé. Como é que está, irmão? Ah, irmão, mais ou menos. Irmão, como é que está? Tirando as coisas ruins, está tudo bem. Irmão, negócio, cada crente picareta, meia sola. Cada crente precisando de nascer de novo, precisando de conversão. Bandeira arriada, vencidos pelo pecado, vencidos por Satanás. Que isso, gente? Como é que vai, irmão? Nem te conto. É bom não contar mesmo, porque é um caminhão de melancia que vai descarregar em cima de você. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Como é que vai, irmão? Na maneira do possível. Como é que vai, irmão? Ó, remando. E remando para trás. Contra a correnteza, é rema para trás. Comigo já aconteceu isso. Uma vez nós fomos pescar lá como é que chama lá, no canal do Bertioga, e de repente deu aquela maré, e nosso barquinho
a custa de feijão, a gente dá uma remada para frente e o barco ia para trás, é indo para o meio do mar. Então é assim que estão os crentes, que nem nós lá, apavorados para encostar o barco num lugar para não ir para o meio do mar, que vai mesmo. Então a maioria dos crentes estão assim, remando contra a maré. Ó, você sabe o que é remar contra a maré? Tem algum marinheiro aí para dizer para mim como é bom remar contra a maré? Ou contra a correnteza? E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Irmãos, fortificado na fé, dando glória a Deus debaixo da tempestade. Diante de uma coisa antiga. Porque Abraão já tinha a promessa de ter um filho aos 75 anos. Não é um negócio de um dia, 2 dias, são de anos. E ele foi fortificado na fé de tal maneira que com 99 anos ainda ele estava segurando a bucha da fé. E o diabo vem, não, mas faz 25 anos que ele já falou com você, não aconteceu nada. Não é assim que ele faz com a gente? Larga isso aí, não vai acontecer nada. Ele não vai dar nada para você não, você não merece. E quem de nós merece alguma coisa de Deus a não ser o inferno? Mas foi fortalecido na fé durante esses anos todos, dando glória a Deus. Irmão, não é brincadeira. Foi fortificado, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Como vai, Abraão? Glória a Deus. Eu vou ser pai de nações. Deus prometeu, Deus falou, Deus vai me dar um filho. Olha, e ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Depois, ele diz, e estando certo, é isso que está escrito? E estando certo, é isso que está escrito? Olha, irmãos, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Amém? Ô irmãos, nós estamos diante do Deus Criador. Esse Deus que fez todo esse universo lindo, que criou terra, né? Criou céus, terra e mar, que fez coisas gloriosas, coisas espantosas. O Salmo 19 diz também, né? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, da sua mão. Olha, nem diz das suas mãos, né? Diz da sua mão, obra da sua mão. Lê para mim, vê se é isso mesmo. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Obra das tuas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite, sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as tuas palavras até aos confins do mundo. Olha, gente, coisa linda, né? Quem gosta aqui de decorar? Decora o Salmo 19. E o Salomão? Decora o Salmo 19. Coisa linda.
Então ele diz, e estando certíssimo de que o que tinha prometido também era poderoso para o fazer. Um Deus que, pensa comigo, um Deus que criou o céu. Tudo que há no céu foi Deus quem criou. O que ele fez nos céus? Uma multidão de anjos, de arcanjos, de querubins, de serafins. Ele o fez pelo poder da sua palavra. Ele o fez sem que existisse um grão nas suas mãos. Ele o fez de nada que é aparente. Ele o fez. Pensa nisso. Mas, Senhor, não tem nada na minha mão. A viúva lá tinha, ela disse, eu não tenho nada, mas tenho uma botija de azeite. Lá com a multiplicação dos pães com Jesus, ninguém tinha nada, mas tinha um menino que tinha 5 pães e 2 peixes, né? E Jesus fez aquilo, uma grande multidão. Mas se não tivesse os pães do menino e os peixes, o pessoal ia morrer de fome no deserto? Por quê? Porque Ele é poderoso para fazer pão aonde Ele quiser. Mas é isso mesmo, né? Da onde não existe possibilidade, Deus cria, Deus faz. Ah, pastor, mas a minha vida não tem jeito. Pois eu vou dizer para você que tem. Ele é poderoso para fazer aquilo que você nem pensa, nem crê, Ele faz. Eu não peguei a sua. Ah, sim. Eu penso assim, ele chegou lá e falou, peixe, vem aqui para minha mão que eu vou fazer assado. Ele não fazia que nem nós, a cavarinha fica 2, 3 horas e não pega nada, né? Então, olha só, eles pescaram a noite toda e não apanharam nada. Eles eram oficiais de pesca, eram profissionais, homens que entendiam da pesca e viviam da pesca. E Jesus disse para Pedro, vai, lança a rede, né? Lado direito, vai ao mar alto, né? Mais para dentro do mar, lança a rede, e lançou a rede, e diz que vieram 153 grandes peixes. Não é aquelas tilapinhas que aparecem nessas revistinhas. Diz que eram grandes peixes. Grande peixe é peixe grande. Que estava afundando o barco. Então, gente, nós temos abraçado a religião, e a religião é uma droga. A religião, o diabo chega e fala, não, para com isso. Você para. Ou até para antes dele mandar. Agora Jesus falou para Pedro, vai e lança. E ele fez o quê? Ele creu, irmão, é fé, creu. Um homem como ele dizia, não, Senhor, já chega, estou cansado, a noite toda, não apanhando nada. Ele foi e lançou a rede, pela tua palavra. Irmãos, pela tua palavra, nós podemos lançar a rede. E os peixes, Deus proverá. Oh, glória, né? Deus proverá para nós a pescaria. Irmãos,
É tantas coisas lindas, né? Então Deus criou o céu, criou a terra de uma maneira tão extraordinária, separou os mares, os rios, não é? Separou dia, separou noite, tudo pela palavra do seu poder. Hebreus 1:3 diz que este universo todo é sustentado pela palavra do seu poder. Irmãos, vamos crer nele. Leia para mim, pastor Francisco. O qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, olha gente, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Oh, coisa linda! Deus sustenta todo esse universo nas suas mãos, pelo poder. Poder do que, irmãos? Poder da palavra. Deus sustenta esse universo pelo poder da sua palavra. Nós, para fazer qualquer ranchinho, né? Ou fazer uma casa melhor, nós precisamos de uma fundação tão grande. Se fizesse, ela cai. Se fizesse sem segurança, né? Ela cai, sem colunas. Então, Deus sustenta os céus, sustenta a terra, Deus sustenta o mar e todas as coisas que neles há, pelo poder da sua palavra. A mim e a você nos foi dado a palavra da fé. Foi ou não foi? Foi dado a mim e a você a palavra da fé. É a palavra do reino. O reino dos céus na terra numa extensão de poder, de autoridade, de domínio. Deus deu ao homem, mas o homem volta a dar ao diabo as coisas que são de Deus. Foi assim, Deus deu a Adão, e Adão entregou ao cão. E ele ainda gozou com Jesus, falou lá em Lucas capítulo 4, ele falou para Jesus, olha, todo esse reino, toda esta glória, tudo será teu se tu prostrado me adorares, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Ó, que ousadia! Quem entregou para ele? Adão? E ele dá a quem quer, ele falou, mas não precisou que Jesus foi lá e tomou. Irmãos, a igreja está dormindo acerca da glória do Cristo ressuscitado. A igreja dorme. Pelo que diz, desperta tu que dorme. Opa! Levanta-te dentre os mortos e Cristo te alumiará, tocará a luz da vida, na minha vida e na sua, para que o seu nome seja altamente exaltado e glorificado. Não atentou para seu próprio corpo amortecido. Irmãos, pensa nisso. Não fica aí com essa fezinha que você tem aí. Se Jesus quiser, se o Senhor quiser. Não, irmãos. Vamos jogar isso no lixo. Vamos nos apropriar de uma fé viva. Aleluia! Por isso Deus não deixou o seu filho na sepultura. Ele o ressuscitou dos mortos para que eu e você viva pelo poder da ressurreição. Amém? Amém, irmãos?
Amém? Você crê nisso? A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Deus vai fazer na vida de muitos de vocês algo extraordinário. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Vamos abrir Gálatas. Gálatas capítulo 2. Vamos deixar um pouquinho o Abraão, não é? Que é uma vergonha para nós. A Bíblia diz em Gálatas 2, 20: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. Pronto. Descobriu o segredo? Não mais eu. Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já pensou? Como é diferente do nosso sistema religioso? Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. Mas quem é que está vivendo? Eu? Quer que haja uma operação do sobrenatural? Não vivo mais eu. Quer que o sobrenatural venha a habitar na sua vida? Não vivo mais eu. Irmãos, se nós entrarmos no reino de Deus de maneira errada, nós vamos acabar sofrendo mais do que já estamos. Então, mas Paulo, o grande Paulo, sim, o grande Paulo, morreu. Já estou crucificado. A cruz para que é? É para a morte. E ele está dizendo: não vivo mais eu. Qual é o segredo, Paulo? Mas Cristo vive em mim. Mas Cristo vive em mim. Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Olha, gente, vamos deixar nossa fé até para lá, né? Vamos nos apropriar da fé de Deus. Vamos nos apropriar da fé do Filho de Deus. Ele está dizendo aqui. Ele ainda subiu mais o padrão. A fé agora que está em mim, que está em nós, não é mais aquela fé morta. A fé que agora está em mim é a fé do Filho de Deus, o qual para ele não havia nada impossível a realizar. E por isso, Paulo viveu fazendo sinais, prodígios e maravilhas por todo lugar por onde ele andou. Porque ele tinha uma fé. E aquela fé ele deixou sair para que a fé do Filho de Deus entrasse nele de maneira tal que tomasse conta da sua vida, para que ele agora não vivesse mais ele, mas Cristo nele. Então a Bíblia diz, vamos lá de novo? Vamos falar comigo? Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu,
mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Coisa linda, né? E no capítulo 18 de Lucas, verso 8, Jesus disse: quando eu vier, porventura achará a fé na terra? Quem pode ler para mim? Lucas 18, 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Leia de novo. Digo-vos que depressa vos fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha, irmãos, o negócio está... não, eu tenho uma fé. Que tamanho é a sua fé? Eu tenho uma fé de 1 quilo, gozado, não faz nada. Se você tiver a fé de 1 grão de mostarda, você manda a montanha para o meio do mar. Agora, com essa fé de 1 quilo que você tem de meio quilo, 300 gramas, aí não faz nada. Será que é fé isso? Ou tem outro nome? Irmãos, nesta manhã, eu quero dizer àqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós temos da parte de Deus promessas maravilhosas. E por que Deus não tem dado? Porque nós estamos com os nossos vasos entulhados. Precisa haver um despojamento, precisa haver uma confissão real de abandono do pecado e uma fé genuína e viva para abraçar a graça poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nós temos, tem fé? Tenho fé, pastor. Capítulo João, verso 20, 19 a 29, nós temos o encontro de Tomé com Jesus. É uma fé. É uma fé de não crer. Ele tinha uma fé negativa. Se eu não ver os sinais dos cravos, se eu não tocar na sua mão, se eu... Vamos ler? (20, 19 a 29). Jesus aparece aos 11 a incredulidade de Tomé. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Verso 20. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Olha só. E havendo dito isso, assoprou-lhe sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Acho que foi fazer feira. Tem muitos irmãos que não estão aqui porque foram na feira hoje. E outros estão lavando o carro. E o dia que roubar o carro, vem pedir: pastor Laura quer roubar meu carro. E disseram-lhes, verso 25, pois os outros discípulos: vimos o Senhor, mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos,
e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Tomé não foi na feira. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, Tomé, cresces? Bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida no seu nome. Amém? Você crê nisso? Amém. Chega de ser Tomézão, ó. No dia da reunião vai para a feira, aí acontece um milagre. Acontece um milagre maravilhoso, aí todo mundo começa a falar, e fala: eu não estava presente. Qual é a tua feira, que você não vem? É muita gente boa que devia estar aqui e não está. Por que não está? Foi na feira. Um está trabalhando, os outros devem ter ido na feira, foi lavar o carro, foi isso aí, ó. Foi levar a sogra na farmácia. Interessante. Se não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. O camarada está resolvido. De maneira nenhuma. Não. Esse que vocês viram é uma assombração. Mas eu, quando ver a Jesus, eu vou tocar a mão nos cravos, nas machucaduras dos cravos. Eu vou tocar no seu lado, eu quero ver se é ele mesmo. Eu imagino a situação que saia justa, né? Vestiu Tomé, quando Jesus chamou: vem cá, ó. Vem aqui, põe a mão aqui, põe a mão aqui, vede os meus pés, vê se sou eu mesmo. Aí Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Jesus não é seu incrédulo. Bem-aventurados os que não viram e creram. Irmãos, nós estamos andando muito por vista. Nós estamos andando muito por provisão. Por comprar as coisas que não precisam. Depois entra uma agonia dolorosa. Aí fica diante de Deus: ó Deus, paga a minha dívida. Pode ficar cegado, ele não vai pagar. Ou diz assim: ó Deus, faz com que minha dívida seja cancelada. E eu vou orar: ó Deus, não deixa cancelar a sua dívida. Irmãos, nós temos aqui a simplicidade do Evangelho. Nós não estamos falando aqui em grego, eu não estou dando definição do grego, nem do hebraico. Eu estou falando o arroz com feijão do dia a dia. Estou procurando esmiuçar ao máximo, para que vocês não precisem mastigar. Agora, qual é o tipo de fé que você tem? Agora vamos ver. Nós temos Mateus 8, 26, que diz:
pequena fé? Quem lê para mim? E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? O barco estava enchendo d'água. Eles correram lá: Senhor, acorda, nós vamos perecer, nós vamos morrer. Jesus falou: gente, vocês estão andando comigo tanto tempo e não sabem nem repreender um vento, não sabem nem repreender a bravura do mar. É fácil? Jesus falou: homens de pequena fé. A única fé que eles tiveram foi balançar Jesus que estava dormindo e acordar e falar: ó, toma conta do negócio aqui, que nós vamos morrer. Nós temos outro tipo de fé, que é uma fé doente. Romanos 14:1. Leia para mim, por favor. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas, porque ele é doente. Ó, tem gente doente na fé, não é brincadeira. E a gente tem que receber com classe, né? Tem outros que têm uma fé bonita. Quer ver? 1 Timóteo 1,5. Cadê a Bíblia? Já sabe tudo, né? Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Ah, tem gente fingido na fé? Ora, como tem fingidos na fé. Nós temos uma fé, acho que é pior do que essa. 1 Timóteo 1,19. Fizeram naufrágio na fé, ou a fé naufragada. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Irmãos, se nós não dermos crédito à palavra que nós estamos ouvindo, a coisa mais fácil de acontecer conosco é sermos náufragos, irmos a pique com a nossa fé. Mas, irmãos, não fique triste que eu trouxe as fé piores para você, mas tem fé boa. Tito 1,4. Tito, não é Tito, é... E agora? Deve ser Judas, verso 4. É verso 3, né? Amados. É. Leia de novo para mim, por favor. Judas, verso 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência ou cuidado acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. É Tito 1,4 mesmo, também diz. Então ele está falando aqui de uma fé comum, uma fé comum que é preciosa para a salvação e operar outros livramentos que nós precisamos. Não precisa uma fé sobrenatural, né? Não precisa um dom de fé, só receber uma fé comum necessária para nos levar a andar em espírito, para viver em espírito, para andar dando glória a Deus. Ó. Vamos lá, vamos ver outra fé aí. É a mesma, é fé comum. Tito 1,4.
Não, esse é Tito mesmo, 1,4. Ele diz, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz. Quase todas as saudações de Paulo é graça e paz, mas aos pastores é graça, misericórdia e paz. Que os pastores têm que ter lombo duro para carregar a carga. Viva, quer ser pastor? Prepara o lombo. Então, ele está falando de uma fé comum. O pastor Tito era um filho verdadeiro e tinha uma fé comum. E tinha um testemunho muito bom na casa do Senhor. Nós temos outra fé. Mateus 15, 28. Então respondeu Jesus e disse, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou curada. Era endemoniada, ficou liberta. Glória a Deus, né? E de longe, não é de perto. Então, nós temos uma fé, Judas verso 20, ele diz, fé santíssima, ou santíssima fé. Ah, mas há uma fé mais... Qual desses aqui é a sua? Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Olha, lê de novo. Mas vós, ó amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Uma fé pura, orando no Espírito Santo. Olha que coisa linda. Amém? E vocês querem que eu continue? Amém? Então, se alguém tiver alguma dúvida, não sai tropeçando aí para a rua, não. Vem falar comigo. E eu quero dizer para os irmãos que quem tem ouvido, ouça. Abra o seu coração, atenta para essas coisas. As bênçãos do Senhor estão passando pela nossa vida. E se nós não a agarrarmos por fé, elas se desfarão. Graça e paz, queridos.